E aí pessoal, mais um vídeo do Por Falar e Correr está começando. Hoje eu vou falar dos percursos que a gente encontra por acaso. Nesse tempo todo aí, correndo todos os dias, correndo na rua também todos os dias, depois do tempo na esteira, eu comecei a ficar correndo na rua mesmo. Eu tô meio que fugindo de parques e beira-mar, porque lá tem muita gente às vezes sem máscara e tal, então eu evito. E nessas minhas corridas, nessa correria toda, às vezes, eventualmente, por acaso, eu acabo demarcando e encontrando alguns percursos. Porque dá pra sair correndo pelas ruas, você vai pra um lado, pro outro, fez 5 km, ok. Só que é legal também em alguns treinos você não se preocupar com isso. Não assim, eu vou fazer 6 e daí vai correndo pra lá e pra cá sem saber quando vai terminar. Se você tem um percurso definido ali de 3 km, por exemplo, você sabe que vou dar 2 voltas e acaba. Não tem que ter preocupação com distância, por onde vai correr. Não, isso aí já está definido. A única coisa que você vai se preocupar é o ritmo e talvez o movimento nas ruas, né? Os carros, para tomar cuidado aí, não ter nenhum acidente. Então aqui nas ruas eu montei já alguns percursos. Todos eles surgiram por acaso. Nenhum deles eu tive ideia assim, vou sair hoje e vou descobrir 5 km. Vou descobrir 5.25, vou descobrir um de 2. Não, eu vou correndo, vou fazendo ali meus treinos, virando aqui e acolá, e de repente, às vezes, do nada, eu descubro. Foi assim com um percurso aqui que eu tenho de 5 km, que na verdade ele não é de 5 km, são 5 voltas que eu dou, e essas 5 voltas me dão 5 km. É uma volta um pouquinho maior, de aproximadamente 1.100, e uma volta um pouquinho menor, de aproximadamente 900 metros. Se fosse 5 de 1.100, por exemplo, ou 5 de 900, não ia fechar os 5. Aí eu descobri, por acaso, obviamente, que se eu desse 2 voltas longas e 3 voltas curtas, ia fechar 5 km. Do 7,5 é inesquecível. Foi ali no de 7,5 que eu dei 4 voltas para fazer o meu longão de 30 km. E esse de 7,5 eu descobri também num treino que eu estava planejando de um jeito, mas eu tive que entrar numa rua porque tinha muito carro na esquina, e aí eu continuei o treino que eu estava planejando, e quando eu fechei ali, eu larguei num ponto, quando eu cheguei nesse mesmo ponto, estava ali o relógio, 7,5. E aí eu, 7,5 é uma distância legal. 2 voltas dá 15, 4 dá 30. Num treino de domingo também eu achei um de 2 km. Uma volta grande assim que eu dei, eu vejo assim, nossa, vai dar 2 km, deu 2,0 alguma coisa. Então assim, se eu precisar fazer um treino intervalado de 2 km, se eu quiser fazer ali, dá uma volta completa que dá os 2 km. E o mais legal, o percurso mais legal de todos que eu já descobri por acaso, é o de 5,25 km. É meio que uma volta assim por fora do bairro, que mais uma vez, eu saí pensando assim, vou dar essa volta, mas eu estava pensando em outro lugar. Só que eu tive que entrar na rua, por quê? Porque tem movimento, tem carro, e essa entrada que eu dei, fechei lá e pronto. Quando eu pausei o relógio, 5.25, 5.26. Dá aquelas variações do GPS, 5.25 a 5.30. Porque nem sempre corre em linha reta, tem que desviar das esquinas, dos carros, enfim. Mas esse 5.25 é tipo o meu xodó, é o meu preferido. Ele tem essa questão de ser uma volta longa, por fora da cidade. O de 7,5, óbvio, ele é mais longo, mas ele passa pelas ruas dentro da cidade. Então às vezes são ruas que eu repito, que eu consigo ver. O de 5.25 não, é um voltão, e é um voltão legal de fazer. E ele tem o plus, o bônus do que? Se você pega 5,25 multiplica por 4, o que você tem? Uma meia maratona 21 km. Faltaria uns 90, 100 metros, mas o erro do GPS nessas voltas compensa. Então você dá 4 voltas e faz uma meia maratona. Além de fazer a meia maratona, você treina a cabeça porque dá 4 voltas no mesmo lugar. São voltas longas e tal, mas são no mesmo lugar. E aí, às vezes a gente fica assim, não quero ir pelo mesmo lugar. Mas você vai, treina, faz a meia, treina a cabeça e tá lá, mais uma meia na conta. Já fiz isso uma vez. Se eu precisar, o de 5.25 vai me ajudar. Tanto é que foi nele que eu fiz o meu treino triplo. Ainda tenho ideia de montar alguns outros percursos aqui, mas assim, todos eles eu descobri por acaso. Então assim, se eu vou pensando em fazer, às vezes não dá tão certo. Tem dia que eu sou assim, vou fazer esse percurso aqui para ver quanto dá. Aí às vezes dá uma distância muito quebrada, é um percurso que não vale a pena e eu acabo esquecendo. Mas o plano futuro é ter aqui na cidade mapeado assim vários tipos de percursos, seja de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfim, são coisas que eu tenho que montar, tem que continuar correndo, Continuar correndo todos os dias pelas ruas da cidade e descobrindo novos percursos, onde é que dá para ter um percurso legal. E obviamente, se o percurso é legal, se ele é bom, se vale a pena, tô lá eu no Strava montando o segmento. Criei quase todos os segmentos que tem aqui no bairro, fui eu que criei. Então é isso, descobrir percursos por acaso é muito legal. Você tem um percurso para fazer, isso aí acaba dando uma aliviada na sua cabeça. Conta aí se você tem algum percurso desse nas ruas da sua cidade, no seu bairro, enfim. É tipo uma quadra que você consegue fazer 5 e 10? Ou você também já montou que nem eu aqui, que eu vou, opa, deu 7,5, opa, deu 5. Deixa aí nos comentários como é que é a sua relação, se você tem algum percurso de estimação. Eu fico por aqui, vou me embora, um grande abraço para vocês e tchau!